Quando um grupo de criminosos armados arrastou um idoso até a neve para executá-lo, o destino parecia selado. Mas, segundos antes do tiro, olhos surgiram na floresta. E o que veio depois, poucos seriam capazes de explicar. O céu estava carregado naquela tarde, como se a própria natureza soubesse o que estava prestes a acontecer. No coração das montanhas de Skarnoia, uma das regiões mais remotas do norte da Noruega, um homem solitário guiava seu velho jipe por uma trilha coberta de neve recém-caída. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo ronco irregular do motor e o rangido das correntes nos pneus. Erik Johansen, 67 anos, não era o tipo de homem que reclamava da vida, mas ela havia cobrado caro. Desde a morte de Liv, sua esposa, ele abandonara a cidade, a música, os amigos, tudo. Refugiara-se naquela cabana isolada onde antes passavam os verões juntos, pescando no fiorde e ouvindo o vento atravessar os pinheiros. Agora, aquele lugar era tudo que lhe restava. Um lar sem risos, um abrigo sem calor. Naquele fim de tarde, Erik voltava da vila vizinha com suprimentos. Comida, pilhas e um rádio velho que achou numa venda de garagem. Estava ansioso para testá-lo, na esperança de captar alguma estação distante que preenchesse o silêncio da noite. Mas a estrada, normalmente deserta, parecia diferente. Foi quando notou, quase tarde demais, que troncos pesados haviam sido empilhados de maneira estranha no meio do caminho. Não pareciam ter caído ali por acaso. Instintivamente, Erik pisou no freio. O jipe derrapou levemente antes de parar, o motor ainda roncando baixo. Ele saiu do carro devagar. Observou as árvores ao redor, altas, imóveis. Uma brisa fria passou, fazendo seus cabelos ralos se agitarem sob o gorro de lã. Então, algo se moveu à sua esquerda. 3 figuras emergiram da floresta. Roupas escuras, botas grossas, rostos cobertos por máscaras improvisadas. Um deles carregava uma espingarda apoiada no ombro. Outro, uma barra de ferro nas mãos. O terceiro caminhava com as mãos nos bolsos, mas havia algo no seu olhar. Uma calma inquietante. Cruel. Erik deu um passo para trás, o coração acelerando. É só um velho, murmurou o da espingarda, rindo. O homem do meio se adiantou. Chaves, celular, dinheiro, tudo. Erik não respondeu, não por desafio, mas porque a voz não saía. A garganta estava seca e o peito já apertado pela certeza de que algo ruim iria acontecer. Instintivamente, sua mão se moveu para a maçaneta do carro, buscando abrigo ou ao menos tempo. Mas antes que pudesse puxá-la, uma sombra se aproximou rápido demais. Eu disse tudo, velho, rugiu o homem da barra de ferro. O impacto veio seco, direto na costela, um estalo surdo. O corpo de Erik dobrou com o golpe, os joelhos afundando na neve. O ar escapou como se tivesse levado um soco na alma. Na brancura imaculada do chão, o vermelho apareceu pela primeira vez. O mundo ficou menor. A dor irradiava em ondas, não só físicas, mas antigas, de uma vida que já carregava mais perdas do que vitórias. Os olhos piscavam devagar, o corpo lutando para ficar ereto. Tentou se levantar, mas as pernas cederam. Caiu de lado. A neve, tão gelada quanto bela, parecia querer levá-lo para dentro dela. Atrás, os bandidos abriram as portas do jipe e começaram a revirar tudo. Sacolas, caixas, uma lata de biscoito que rolou até o pé de uma árvore. Riam alto, zombavam, como crianças em uma travessura suja demais para ter graça. E ali, com o rosto enterrado na neve, Erik só conseguia pensar em Liv. Nos invernos em que ela ria das bobagens dele, no jeito como ela dizia: "A floresta cuida de quem sabe ouvir." Enquanto o som das vozes ecoava entre as árvores, a mente de Erik escapava para longe. Ele se via de novo, naquele mesmo vale, anos atrás, rindo ao lado de Liv enquanto penduravam redes para secar peixes no sol da meia-noite. Era verão, e ela ainda estava viva, e ele ainda sabia o que significava ser feliz. A lembrança era breve, mas firme, como um nó, e foi o suficiente para trazer de volta algo que ele pensava ter perdido. Vontade. Não morreria ali. Não assim. Quando um dos homens se aproximou exigindo as chaves do carro, Erik murmurou com voz fraca: "O motor congela fácil nessa altitude. Preciso verificar se a linha de combustível não está congelada. Posso tentar por baixo." O homem hesitou. Os outros discutiram entre si em voz baixa. Por fim, o líder assentiu com a cabeça. "Vai, mas se tentar qualquer coisa..." Ele não terminou a frase, apenas ergueu a barra de ferro de novo. Erik deslizou para debaixo do carro como um animal ferido buscando abrigo. A cada movimento, a dor latejava como faca cravada nas costelas. Os braços tremiam e a respiração era curta, quente contra o chão congelado.
Mas ali, sob o assoalho de metal coberto de gelo e ferrugem, a mente clareou como um fósforo riscado no escuro. Ele enxergava, ele lembrava, ele agia. Tateando às cegas com os dedos trêmulos, encontrou o cabo de ignição, uma peça que só alguém como ele, mecânico nos anos 80, pescador nos anos 90, viúvo desde então, saberia exatamente onde estava e o que fazia. Sem hesitar, desconectou o cabo com um estalo seco. Enfiou no bolso interno do casaco. O jipe agora era uma estátua. Acima dele, sons abafados, vozes, risadas, o tilintar metálico de algo sendo derrubado. Um dos bandidos havia encontrado uma caixa de charutos velhos. Outro comentou algo sobre vender o carro depois de cruzarem a fronteira. Eles riam, e naquele riso, Eric viu a brecha. Silenciosamente girou o corpo e, com um esforço quase sobre-humano, deslizou para fora pelo lado oposto. Rolou na neve. Sentiu o frio queimando a pele pelas frestas da roupa rasgada, mas não parou. Alcançou a beira da mata, se arrastou, se ergueu, respirou, correu. Não rápido, não reto, mas como um velho que conhecia cada desnível daquele solo. Atrás dele, só o silêncio. Ainda não haviam percebido. Por alguns instantes, tudo era neve, pinheiros e o som de sua própria respiração abafada sob o gorro. Mas Eric sabia que aquilo não duraria. Logo notariam, logo viriam, e quando viessem, não viriam devagar. Foi então que ouviu um grito, depois outro. Metal batendo em porta, passos pesados. Eles haviam percebido. Eric seguiu por uma trilha antiga entre os pinheiros. Conhecia cada curva, cada desnível. Ali, certa vez, construiu com Liv uma caixa de madeira para alimentar alces durante o inverno. Mais adiante, havia uma árvore com os galhos baixos, ideais para subir. Era para lá que corria agora, com o peito ardendo, o coração batendo contra os ossos feridos. Chegou ofegante, as pernas falhavam, mas o instinto ainda guiava. Agarrou-se ao tronco úmido da árvore e começou a subir, os dedos afundando nas rachaduras da casca como garras. Cada puxada parecia rasgar as costelas por dentro, mas não parou. Não podia. Subiu até alcançar um galho grosso, largo o suficiente para sustentar seu peso. Ali se deitou, o peito arfando, o rosto encostado na madeira gelada. Ficou imóvel, fez do próprio corpo uma pedra. Fechou os olhos. Não respirava. Não ousava tossir. E então os passos vieram. Ele não foi longe. Vasculhem tudo. Se acharem, tragam vivo. Quero ver a cara dele quebrada no chão. Abaixo as vozes eram lâminas. Os galhos estalavam. Os arbustos eram chutados com fúria. O mundo inteiro parecia conter o fôlego. O coração de Eric martelava dentro do peito. Ele tentou silenciá-lo à força de vontade. E por um segundo, pareceu que iria funcionar. Mas o destino, quando quer rir, é cruel. Algo bateu de leve no galho. Depois de novo. E outra vez. Batidas rápidas, leves. Um som sutil, mas inconfundível. Penas, asas. Um pequeno pássaro, talvez um corvo jovem, talvez uma ave migrante perdida, pairou ao seu lado e no instante seguinte começou a bicar o rosto de Eric. Rápido, incansável, implacável. Ele tentou afastar o rosto, conter o movimento, mas o corpo cedeu. Os dedos escorregaram da madeira úmida. O estalo foi seco. O galho o traiu, e então caiu. Eric despencou, atingindo galhos menores que arranharam seu rosto e braços. Bateu com o ombro numa bifurcação, girou no ar e despencou direto num monte de neve, aos pés dos homens que queria desesperadamente evitar. O mundo girava, a neve queimava. A humilhação era pior que a dor. Tentou erguer a cabeça, mas viu apenas vultos e luzes tremeluzentes. Um dos homens o agarrou pela gola e o ergueu de um tranco só. Olha quem resolveu descer do céu! Nosso velho milagreiro! Risadas. Mas agora elas não tinham escárnio, tinham ódio contido. Eric os havia enganado, havia humilhado. E eles não esquecem. Ali, com o corpo moído, o rosto latejando e as forças esgotadas, ele entendeu. Não havia mais escapatória. Era o fim da linha. Cansado demais para fugir, fraco demais para lutar, arrastaram-no pela neve como um fardo. Nesse momento, a neve começou a cair de novo, flocos lentos, grossos, cobrindo tudo com uma paz irônica. Um dos bandidos empurrava Eric com a ponta do pé, como quem confere se um animal ainda respira. Outro carregava a espingarda, agora destravada. O terceiro, sempre o mais calado, apenas observava. Nos olhos dele não havia raiva, só decisão, e Eric sabia. Aquilo ia acabar ali. Naquele momento, o som do cão sendo armado
desarmado ecoou como um trovão abafado. Eric fechou os olhos. Não pensou em Deus. Não pediu salvação. Pensou em Liv, no som do riso dela, no cheiro de café e chuva, na última vez que ela apertou sua mão. E foi quando o silêncio se quebrou. Um som seco e distante. Um uivo, solitário, firme, quase como um aviso. Os três homens se viraram ao mesmo tempo. O segundo uivo veio mais perto. Depois, um terceiro. E então, olhos. No limite da floresta, entre as sombras dos troncos, olhos surgiram no escuro. Muitos, altos, baixos, móveis. "O que é isso?" murmurou o da barra de ferro. Dois lobos avançaram primeiro, sem hesitar, sem recuar. Vieram direto. O primeiro pulou sobre o homem da espingarda, derrubando-o como se não pesasse nada. O segundo cravou os dentes na perna de outro, que gritou em desespero. Eric tentou se mover, mas só conseguiu rastejar para trás, o corpo moído pelas pancadas. Ao seu redor, o mundo virava gritos, uivos e tiros. Os homens corriam, chutavam, gritavam uns pelos outros, mas não havia lógica. A floresta os havia engolido. Dois dos homens sumiram na mata. Um terceiro caiu, o sangue manchando a neve de um vermelho grotesco. O da espingarda ainda tentou atirar, mas a arma caiu antes que pudesse mirar. E então, silêncio de novo. Os lobos pararam. Um deles, enorme, com o pelo cinzento e olhos quase dourados, se aproximou de Eric. Parou a poucos metros. O olhou fixamente por alguns segundos, longos demais para serem casuais, e então virou-se. Desapareceu entre os pinheiros, seguido pelos outros. Quando a patrulha apareceu, guiada pelo eco dos tiros e rastros na neve, encontrou dois dos bandidos vivos, rendidos e congelando de medo. O resto, silenciado pela floresta. Eric, ainda no chão, só conseguia sussurrar. "Eles vieram por mim, mas ninguém entendeu." 2 semanas depois, Eric ainda andava com dificuldade. Os ossos quebrados doíam. As costelas mal cicatrizadas o faziam ranger os dentes ao se mover. Mas havia algo que incomodava mais: o vazio que veio depois. A patrulha o levou até a cidade, cuidaram dele, fizeram perguntas demais e ouviram de menos. Disseram que os lobos deviam ter sido atraídos pelo cheiro do sangue, que foi sorte, coincidência, uma reviravolta selvagem. Nada mais. Mas Eric sabia. Na noite anterior ao ataque, ele havia deixado pedaços de peixe defumado na beira da floresta, como fazia nos primeiros invernos com Liv. Nunca por superstição, apenas por respeito. E talvez por solidão. Os lobos nunca haviam aceitado comida antes, mas aquela noite foi diferente. Quando voltou à sua cabana, semanas depois, encontrou marcas de patas na neve. Não frescas, mas recentes o bastante para dizer que alguém passou por ali, que observou, que retornou. Eric subiu no deck da frente, acendeu o rádio que havia consertado e ficou ouvindo o chiado das ondas curtas. De vez em quando, uma voz distante surgia. Em russo, em alemão, em silêncio. Ele sorriu quase imperceptivelmente. Não dizia mais nada. Não precisava. E quando o vento soprou forte vindo de dentro da floresta, Eric fechou os olhos. Não por medo, mas por gratidão. Agora me conta. Você acha que os lobos sentiram que Eric merecia ser salvo? Ou foi só instinto? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você sentiu com essa história. Agora, imagine uma mulher acostumada a dormir com seu cão todas as noites. Mas aos poucos, seu corpo começa a falhar, a energia desaparece, a mente fica turva, e nem os médicos conseguem explicar o que está drenando sua vida enquanto ela dorme. E o que o próprio cão tem a ver com isso? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!